Pessoal, boa noite a todos. Todo mundo bem? Vamos começar então? Todos prontos? Cintos afivelados? Vai que alguém levita aí, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos então retomar o nosso bate-papo. Toda segunda eu alerto. Pessoal, fique à vontade para perguntar, para interromper, né? Para questionar. É para isso que a gente está aqui. Na verdade, o grande valor do estudo da doutrina espírita é a modificação, é a transformação interna. Então aproveitem, né? Perguntem, tirem dúvidas, tá? Ainda que a dúvida não seja muito a ver com o tema da noite, mas de preferência dentro do tema da noite para a gente não escapar muito, tá bom? Mas fiquem dentro do trabalho de hoje muito à vontade para fazerem isso, tá? Interromper, perguntar, estamos acostumados. É até ajuda para quem está aqui na frente, pessoal, né? Dá mais tema aí, tá bom? Então vamos lá. Reflexão da noite, para a gente sempre começar com uma reflexão, né? É uma frase de Jesus. Jesus diz isso aos apóstolos. Quem nos narra isso é Lucas, né? O evangelista, no capítulo 12, versículos 1 a 3. Então ele fala o seguinte, Jesus diz a seguinte frase: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Que diabo que é fariseu e o que é hipocrisia? Não é? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei. Eram pessoas que se diziam muito sábias, conhecedoras da doutrina, de todas as doutrinas. Eles eram os únicos detentores das bolachinhas mais gostosas e recheadas do pacote da religião de então, né? E aí Jesus nos diz, né? O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Por quê? Eles defendiam uma coisa para os fiéis, mas na prática faziam outra completamente diferente, né? Então ele diz isso. Muito cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso serve para todos nós. Por quê? Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. É Jesus falando. A respeito de quê, pessoal? De tudo, da verdade. Né? Parafraseando uma frase que todo mundo já conhece, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que ele está falando para a gente? Pessoal, não tem segredo, não tem mistério. O evangelho não é um negócio hermético que somente os iniciados vão saber, somente aqueles que fizerem teologia. Não. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, aquelas coisinhas que você achou que eram mais secretas, sobre os telhados será apregoado. Lucas 12. Nós já dissemos aqui, a doutrina espírita nos ensina, número 1, que tudo, absolutamente tudo que fazemos, pensamos, falamos, ouvimos, gravamos na nossa alma. Gravamos no nosso espírito. Tudo, absolutamente tudo. Em Full HD 8K 6D. O que quer dizer isso? Que quando desencarnados estivermos, sendo útil ao nosso entendimento e à nossa evolução, reveremos, reouviremos, nós reviveremos momentos da nossa vida nessas condições. E é por isso que Jesus está falando sobre isso aqui. Ó. Nada, absolutamente nada, ficará oculto. Nada vai ser encoberto. Os trabalhos mediúnicos não são secretos. Só exige um certo preparo para que estejamos neles.
né? E tudo que a gente fala escondidinho, sobre os telhados será apregoado. Né? Nós já dissemos uma frase de Emmanuel para vocês aqui algumas vezes. Lembre-se de que tudo que você faz na sua vida ecoa pela eternidade. Por quê? Porque nós somos imortais. Essa capacidade de memória que nós temos aqui como encarnados é uma capacidade muito tosca, muito fraquinha. Quando estamos em espírito, quando estamos desencarnados, ou quando estamos na emancipação da alma, quando estamos dormindo, a nossa capacidade de memória e de absorção é praticamente infinita, de acordo com o grau de adiantamento de cada espírito. Então, iremos lembrar? Iremos. Vou ser repetitivo, vou falar de novo. Vocês vão lembrar, se for necessário, dessa palestra, o que eu estava falando. Olha só, vocês, lá no plano espiritual, vão lembrar do que eu estava falando, mas vão saber o que eu estava pensando quando eu estava falando, o que vocês ouviram e o que vocês estavam pensando quando ouviram isso, e o que o grupo estava pensando quando está sendo dito. Tá bom para vocês? É assim que funciona. E é disso que Jesus fala através de Lucas para a gente. Pessoal, não existem segredos. Já ouviram falar aquela frase muito mundana nossa, né? A mentira tem perna? Um dia ela vem à tona. E se não for aqui, vai ser desencarnado. Lembra quando a gente estudou lá no Livro dos Espíritos as questões 456, 57, 58, 59, que falam do que? Da intervenção e da influência dos espíritos nos encarnados? Podem os espíritos saber o que pensamos? Com certeza. Sendo que às vezes é muito mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que de uma pessoa morta. Tudo bem? Jesus está atualizadinho? A doutrina está de acordo com o que Jesus fala? Muito de acordo. É isso que a gente precisa raciocinar, pessoal. Não existe essa história de, Paulo, por que é assim? Ah, porque é assim. Mas por que é assim? É porque é assim que falaram que é assim que é. Tudo tem uma explicação. E quando a gente vai no Livro dos Espíritos, quando a gente vai na doutrina, ela tem que estar de acordo com a ciência e o Evangelho do Cristo. Ok? A verdadeira fé, como dizia Kardec, é aquela que se sustenta mesmo em face da ciência e da verdade. Ok? Então vamos embora. Alguma dúvida disso aí? Fala, Carlão. O que fala exatamente dos fariseus? Porque os fariseus predominantes eles eram cristãos, né? Eles eram os doutores da lei, né? Eram os que regiam os templos. Né? Mas eles não eram ateus, eles eram cristãos. Não, eles eram judeus. Né? Ainda nessa época não tínhamos o cristianismo. Ainda não. Né? Os fariseus, quando Jesus comenta isso, é quando Jesus está na terra e ele fala, olha, esse pessoal é hipócrita. Por quê? Porque eram os fariseus que, por exemplo, acusavam Jesus de ser herege. Por quê? Porque ele curava no sábado. Porque a doutrina vigente à época, no sábado, no sabat, você não podia fazer nada. E Jesus cura um aleijado na fonte, um aleijado de nascença, no sabat. Mas na verdade o que era isso? Era muito ciúme de homem, já ouviram falar? Medo. Quem é esse cara que não é doutor da lei e que está fazendo cego ver, aleijado andar,
vamos arrumar para a cabeça dele. Você já viu esse filme atualmente? Vamos arrumar alguma coisa, vamos arrumar um crime para ele. E aí começaram a acusar ele de heresia. Né? Tem uma passagem também que os discípulos estão chegando numa cidade, estão atravessar o deserto, estavam com uma fome danada. E era sábado. E o que eles fizeram? Acharam um campo de cevada. Começaram a pegar a cevada e colher. O que os fariseus fizeram? Não pode comer no sábado. E os mais ortodoxos da religião judaica ainda hoje preservam o sábado. Fazem nada. Não pode, tem que viver como antigamente. Tem um período, eu não lembro qual, né? Tem um período anual em que eles vivem como viviam há 5.000 anos atrás. Não usa elevador, não pode pegar carro, não acende luz. Ok, né? Não sei porquê, mas eu conheço um monte de fariseu ainda. Você conhece um monte de fariseu, Zé? Tem um monte, né? Tem um monte de fariseu por aí. Fala uma coisa e aplica a outra, né, Zé? Aí. É isso, pessoal. Olha, o Zé lembra... É muito bom. Pessoal, não fica focando no nome. Foca no tipo humano. É o que o Zé falou. Está cheio de fariseu ainda hoje. Pessoal, quem eram os discípulos? Os discípulos foram seres iluminados, escolhidos por Jesus? Não. Não. Jesus pegou o que tinha de mais comum. Todas as imperfeições humanas cada apóstolo tinha. Lembra aquela frase? Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então Deus pegou 12 tipos humanos. Pedro, que era violento, agressivo, bobeou, ele puxava a espada e resolvia tudo Tem tipo humano assim hoje? Judas era o cara do dinheiro, o cara do financeiro, né? O estrategista. Né? Mateus, que era cobrador de impostos, era da Receita Federal daquele tempo. Cada um com a sua imperfeição. E Jesus simplesmente os capacitou. Está entendendo como o evangelho está atual? Ah não, hoje não tem mais fariseu. Hoje não tem mais saduceu. Né? Até hoje está valendo. Beleza? Bora? Bora. Então, pessoal, estamos lá falando das leis morais, estamos no capítulo 11 da Lei da Justiça, do Amor e da Caridade, falando da caridade e amor ao próximo, e vamos acabar isso aqui já. Vamos lá. Questão 886. Só falta 200. Mais um ano. Mais um ano. Né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus? Olha que pergunta interessante do Kardec. Foi direto na fonte, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? E a resposta vem fácil, né? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. E por último, perdão das ofensas. Uma pessoa mais desavisada, lendo isso, pensa o quê? Deixa todo mundo fazer o que quer, do jeito que quer, está tudo certo. É isso? É isso, pessoal? Estamos estudando todas as leis morais. E vimos que as leis morais, que são as leis emanadas por Deus, são um complexo que se interliga. Então, quando o Espírito de Verdade fala benevolência para com todos, o que é essa benevolência para com todos? É partir do princípio de que todo mundo, em sua essência, é bom. Isso é benevolência. Ok? Em sua essência é bom. Nós espíritas não acreditamos em demônios.
em Satanás. Por quê? Por quê, pessoal? Porque somos todos criaturas de Deus e não é possível que Deus tenha criado um ser condenado à eternidade da maldade. Porque senão ele não seria soberanamente justo e bom nem amoroso. Então partimos do princípio que todos são bons em essência. Como é que o Livro dos Espíritos nos ensina a chamar os irmãos obsessores? Quando a gente fala obsessor, o nego já arrepia as costas. Obsessor é um ser que ataca, que não sei. Irmãos infelizes. Irmãos que ainda não atingiram o entendimento. Então é essa benevolência que devemos tratar a todos. Ok? Indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência, pessoal, eu vou resumir numa frase do Chico. Numa frase do Chico, ele resume isso daí. Aos outros dou o direito de serem como são. A mim me dou o dever de ser a cada dia melhor. Entendeu? Entendeu? Vamos entender as imperfeições de todos, mas não vamos deixar de entender que aquilo é uma imperfeição. Não quer dizer que se esteja certo, porque se a gente começar a achar que as imperfeições dos outros estão certas, ninguém mais se melhora. Percebe? Mas é entender que todo mundo tem suas imperfeições. Eu tenho os meus defeitos, vocês, cada um tem os seus. Indulgência. Não é julgar, não é pré-julgar. Né? E por último, o perdão das ofensas. E aí, quando a gente fala de perdão das ofensas, como eu sou encarnado aqui há bastante tempo, há várias encarnações, né, eu sei o que cada um de nós pensa. Pô, mas perdoar esses caras que fazem um monte de coisa e tal, que repetidamente faz o mal. Já falamos sobre isso. Uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. A justiça divina não falha. Você pode perdoar o seu inimigo, sim, 70 vezes 7. Porque a responsabilidade do ato dele, ele vai sofrer a consequência, fique tranquilo. Mas quando nós mantemos esse sentimento de ódio e de vingança pela injustiça que sofremos, quem sofre somos nós. Quem sofre somos nós. Né? O Chico também falava uma outra frase muito boa. Quando fazemos ou pensamos mal dos outros, é como se jogássemos brasa sobre a própria cabeça. Meus irmãos, fica tranquilo. As leis são inexoráveis. As leis não falham. Já falamos toda segunda-feira aqui, né? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. O cidadão faz, a cidadã faz 1 milhão de injustiça contra vocês. Perdoe e segue tua vida, porque ela vai colher aquilo. E não é uma questão de vingança, é uma questão de lei. Agora, se você ficar preso nesse ódio, nesse sentimento de vingança, lá vai você pro buraco junto. Lá vai a sua vibração descer. Sua vibração baixou, pela lei de sintonia, o que se aproxima de você? Um monte de espírito interessado em quê? É isso aí mesmo, Danilão, vai para cima, dá na cara dele. Porque é a lei da sintonia. Não entre nesse ciclo. Ô, Paulo, Fala, Zé. moral da história.
Então, esses irmãos infelizes são nós mesmos. Nós já tivemos lá, né, Zé? Talvez para trás nem foi esses irmãos infelizes. Hoje que a gente tem um pouquinho de conhecimento, então a gente... Com certeza nós já tivemos lá onde eles estiveram. A gente vai se melhorando. Nós vamos nos melhorar. Agora eu pergunto, o que é que um espírito de luz pensa de nós? Coitado desse irmão infeliz. Vai ter que fazer muita palestra ainda. Não, pagar metade das dívidas dele, umas 40 encarnação. É lógico que eles são muito bondosos. Mas veja, né, mais para frente tem até uma questão que fala exatamente sobre isso daí. Né? São irmãos infelizes. Pessoal, mais uma dica. Mas cadê o pessoal da desobsessão que ele me deixa mentir sozinho aqui? É um tal de sentimento de vingança e a pessoa ficar marcando passo. 100, 200, 300, 400 anos na erraticidade por causa de um sentimento de vingança. E muitas vezes esse espírito foi realmente um injustiçado. Foi injustiçado. Mas ele se prende num ódio e ele marca passo. Porque ninguém regride. Ninguém cai. Mas ele fica 100, 200, 300, 400 anos preso num sentimento de vingança. E não consegue prosseguir. Bom? Como? Encarna e gasta uma encarnação inteira para tentar se vingar do outro. E quando um está encarnado, outro está lá, obsedia. Aí troca, porque a espiritualidade, pessoal, Deus é Deus. Deus é o cara. Ele fala, esses dois estão se matando muito. Vamos fazer o seguinte, desencarna um, deixa um lá, outro cá. Aí o cara começa a obsediar o outro encarnado. Falou, então, mas não tá bom ainda, troca. Aí desencarna o outro e os caras continuam, até que um dia cai numa casa espírita. Falei, irmão, o que você está fazendo aí há 400 anos? Ah, mas você viu o que foi que ele fez? Ah, é? E o que você fez? Ah, eu não fiz nada, mostra para ele. Aí vem essas memórias que eu falei aqui, e o espírito assiste em 6D, 8K, tudo que ele fez para o outro. Aí chora, reconhece a culpa, se liberta e segue a vida. Mas eu quis dizer assim, que tem muita gente que vive pelo ódio, né? De ficar combinando as coisas, não especificamente contra alguém. Mas que a pessoa tá Contra sempre, tudo, né? Tá sempre remoendo e de mal com a vida. É o famoso de mal com a vida e passa uma vida assim, né? Desperdiçando oportunidades boas, só remoendo coisas ruins. Né? O que a Patrícia está falando aqui, que tem gente que, independente de ter um inimigo, mas destila ódio. São espíritos ainda, pessoal, ainda atrasados, ainda muito animalizados, esse é o termo, brutalizados. Tiveram a oportunidade de estar aqui para ver se dá uma maciada. E a gente convive com eles, e são rudes, e são... É o que a gente vê aí, né? Pessoa que mata 10, 15, 20, 30, né? O Haroldo conta essa história, entrevistou uma vez, ele é juiz de direito, né? Haroldo Dutra Dias, e um réu de homicídio que tinha matado 17. Ele falou, mas por que você matou 17? Ele falou, porque eu gosto de matar. Ainda temos irmãos assim, né? Fazer o quê? Nós já estivemos lá, hein, Zé? Nós já estivemos lá. Mas Jesus é bom demais. Bom demais, né? Ele falou assim, para, filho. Ele falou, sim, senhor. E aí a gente falou, sim, senhor, tá bom, não vou mais fazer isso aí. Só mais uma vez. Então vamos lá, beleza? Vamos seguir? Aí Kardec pergunta assim, né? Ué, mas Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Olha só, o Kardec falou exatamente o que nós estamos falando aqui. Né? Professor Hippolyte era perfeito nas perguntas. Mas peraí, Jesus falou para a gente amar inclusive os nossos inimigos.
Mas se a gente tem esses espíritos imperfeitos, se a gente ainda tem uma inimizade, como é que eu vou ter simpatia pelo meu inimigo? E aí, pessoal? Qual que é a lógica disso? Ah, não, dá um jeito, se vira, ama. Se vira, perdoa. No Espiritismo não tem muito se vira, não. Vamos ver? Certamente, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Seria hipocrisia. Né? Seria hipocrisia. Depois eu conto essa história. Não foi isso o que ele, Jesus, quis dizer. Amar seus inimigos é perdoar-lhes e retribuir-lhes o mal com o bem. Difícil, né? Mas é mais fácil do que amar seu inimigo. Pessoa te atormenta, te inferniza, te cutuca. Você não sabe por quê. É lá no trabalho, é lá no vizinho, é lá em casa. Você consegue desenvolver uma simpatia por essa pessoa? Não. Mas você consegue entender que é um espírito infeliz. Então você perdoa, e aí vem a parte difícil, e deseja o melhor para ela. Por quê? Porque é o que você vai semear. Ih, Paulão, agora complicou. Porque se você ficar semeando a vingança para o teu inimigo, você está semeando isso aí em que jardim? No teu. E o que você vai colher? Exatamente o que você semeou. Ódio, vingança. Eu quero mais que se morra de catapora. Né? Tá bom, filho. É isso que você está plantando? Joia. Estão entendendo a sabedoria da coisa? Não é assim, não, você tem que amar, ama 1000 vezes. Entendam, porque o maior prejudicado somos nós mesmos. Nós mesmos. Quem age assim, torna-se superior a eles. A eles quem? Ao teu inimigo. O que teu inimigo quer? Quer ver você como? Ruim, para baixo, depressivo, tomando remédio faixa preta, 3º dan. Aí você entra na vibe dele, né? Você entra nesse espírito. E seu inimigo faz o quê? Fica feliz. Olha lá, estou cutucando tanto ela, e está ficando até de cabelo branco, de tanto que eu estou cutucando. Pessoal, abre o olho. Abre o olho. Né? Quem age assim, torna-se superior a eles. E outra. É um complexo de energias. Quanto mais elevada está a tua energia, menos atingido você é por energias mais densas. Aquilo começa a não te atingir. Chega um ponto, vai por mim, eu passei por isso. Você começa realmente a ter pena da pessoa. Quando você conhece a doutrina e sabe o caminho que ela está indo, dá vontade de falar, irmão, não faz isso, não. Porque vai acabar com você. Não é comigo, não. Comigo você não acaba, eu sou filho de Deus. Eu sou uma alma imortal. Mas joga mal olhado se a sua vibração estiver lá embaixo. Como é que cura mal olhado, pessoal? Como é que cura mal olhado? Primeira coisa, parar de acreditar em mal olhado. Mal olhado funciona? Se funcionasse, pessoal, isso daqui seria um inferno na Terra. Concorda comigo? É como obsessão. Obsessão tem limites. Os espíritos convivem conosco, se acotovelam, como disse o Kardec. Influenciam muito, mas tem limite. Para de botar a culpa dos seus equívocos e das suas consequências nos espíritos.
Legal? Tudo é culpa de espírito. Vamos seguir. Quem busca vingança, coloca-se abaixo deles. Você entra naquela faixa vibratória. Mediunidade, médios, como é que a gente faz para poder dar uma comunicação de psicofonia? Eleva a vibração, eleva o pensamento a Deus, para que a gente melhore, para que haja um encaixe fluídico. Com o quê? Com bons espíritos, com mentores. E se eu pensar lá embaixo, lá na sola do pé, do dedinho do pé, energia densa, quem é que vai dar comunicação? Quem é que vai influenciar em mim? Espíritos de mesma linha. Não precisa ser médium para isso acontecer. Isso acontece com todos nós, porque nos acotovelamos com espíritos. Eles influenciam. Pessoal, e esses irmãos infelizes, eles se comprazem em ver a gente mal. Não é porque, Paulo, eu não conheço ele, ele não me conhece, não importa. A lei que vale para os caras é a seguinte: se eu não estou bem, ninguém vai ficar. E onde eles acham uma brecha energética, né, eles colocam o que se chama de cunha psíquica. Ele acha uma fendazinha assim, ó, uma imperfeiçãozinha, uma insegurançazinha desse tamanho em você, ele vai lá e joga um galão de gasolina naquilo. Aí o seu probleminha assim, fica um problemão assim, e ele fala, olha lá que tonto. Olha lá que facinho que é. E vai ficar infeliz. Entendeu como é que funciona o sistema? Por que que isso acontece? Porque nós permitimos. Qual é o verdadeiro remédio? Jesus que ensinou. Orai e vigiai. Orar é o quê? É ajoelhar no milho e rezar uma novena? Não. É elevar o pensamento a Deus. Pode ser um bate-papo, pode ser uma conversa. 1, 2, 3, 10 vezes por dia. Ô Deus, bonito dia que você fez hoje para mim, obrigado. Pronto, orou. Elevou o seu pensamento a Deus. E vigiai. Vigiai os vossos pensamentos. Porque a maioria deles não são vossos. Legal? Acabou a sessão de desobsessão de hoje? Vamos seguir com o estudo. É isso, pessoal. Entendeu que não tem mágica? Não tem milagre? Tudo está na sua mão. 888. Estamos falando da caridade. O que se deve pensar da esmola? E aí? Quem é que gosta de dar uma esmola? Todos nós aprendemos que a esmola é legal, né? Mas vou facilitar para vocês. Alguém quer dar uma opinião? Ninguém nem arrisca, né? Melhor não, né? Vamos ver o que o Espírito de Verdade tem a dizer, né? Então, vamos lá. Reduzido a pedir esmola, o homem se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Quando o homem se vê obrigado a pedir esmola, pessoal. Pergunto a vocês, qual seria um homem obrigado a pedir esmola? Um homem ou uma mulher, né? Aqui está no sentido genérico, né? O que é? Será possível que a gente não consiga fazer nada que dê alguns minguados? Vamos nos aprofundar nisso. Uma sociedade baseada na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja humilhação para ele. Esse prover quer dizer o quê? Deixa o cara em casa fazendo nada e dá dinheiro para ele? Será que estamos fazendo isso hoje? Gente muito saudável está em casa, né? Então veja. Uma sociedade baseada na lei de Deus deve prover a vida, dar capacidade da pessoa poder se sustentar.
com trabalhos alternativos, com funções mais leves, menos leves, aqueles que têm qualquer deficiência, né, de senso, de faculdades, né? Uma pessoa que não enxerga de nascença ou que adquiriu. Né? Tem. Vamos lá. Deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida por conta do acaso e da boa vontade. Eu tenho uma história que o Divaldo conta que eu acho maravilhosa. E é pesada, ela é dura, é rápida. Diz que o Divaldo foi visitar uma casa espírita que todos os anos ele ia, né? O nosso estimado, né? Hoje no plano espiritual Divaldo, e ele fala que todo ano ele ia. E um ano que ele lá esteve, as pessoas que trabalhavam naquela casa, né, um dos dirigentes da casa, com muito orgulho, chegou-se para o Divaldo e falou: Divaldo, olha que maravilha, essa daqui é a avó, essa daqui é a mãe e essa daqui é a neta, todas tomando sopa de graça na casa. Divaldo virou e falou assim: mas minha irmã, que caridade é essa que manteve 3 gerações na dependência da casa espírita? Ai, o Divaldo está sendo muito cruel. Coberto de razão, pessoal. Dá um curso profissionalizante. Dá um trabalho, dá alguma coisa para fazer. Tira as pessoas da dependência. É exatamente isso aqui, ó, espírito e verdade. A vida deles não pode ficar por conta do acaso, de uma esmola eventual, e nem da boa vontade dos outros. Porque o dia que aquela casa espírita fechar, o que vai ser dessa família? Vamos ter que procurar outro lugar para receber sopa? Não, né? Aí ele pergunta, né? Mas então você condena a esmola? Está errado dar esmola? Calma. Não. Não é a esmola que é condenável. É a maneira pela qual frequentemente é dada. E aqui vem um comentário longo, né? Eu vou tentar acabar ainda hoje. Vamos dar uma andada. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus, benevolência, perdão, indulgência, né? Vai ao encontro do desgraçado sem esperar que esse lhe estenda a mão. Olha que interessante. Essa é a verdadeira caridade. Você não precisa esperar o cara vir bater na janela do seu carro, no farol. O mesmo cara que está lá faz 3 anos. Eu vejo isso aqui em São Carlos. A verdadeira caridade é sempre boa e benévola. Ela está tanto na forma quanto no fato de praticá-la. E agora vem um pouquinho do Evangelho, né? Um serviço prestado com delicadeza tem um duplo valor. Então, o que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Quando você vai dar alguma ajuda para essa pessoa necessitada, o que é que está no teu coração? Vamos ser franco com nós mesmos, todos nós. Lá no fundinho a gente sempre fala assim: estou fazendo uma boa ação. Já perdeu a sua boa ação. Acabou completamente o valor da sua boa ação. Vamos seguir. Se o for com altivez, a necessidade pode fazer com que seja aceito, mas o coração não se comove. Né? Então, aquela coisa de que você surpreender uma pessoa que está em necessidade, não necessariamente no farol, isso vai comover. E aí o valor é muito grande. Muito grande. Lembrai-vos também de que a ostentação retira aos olhos de Deus o mérito do benefício. Nossa, o que quer dizer com isso daí? Ele já vai explicar, vamos entrar ali, ó.
Jesus disse que vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. E ele falou isso sobre as doações do templo. Né? Então, pessoal, quando a gente for fazer alguma caridade, seja na casa espírita, seja lá fora, seja uma caridade, não é pôr a mão na carteira e dar dinheiro. Essa o livro dos Espíritos nos fala que é a pior das caridades. E quando a gente fala caridade, a primeira coisa que a gente pensa é mão no bolso, dar um dinheirinho para alguém. Caridade, pessoal, é uma palavra amiga. É ver na cara do colega, da colega de trabalho, do parente, que ele não está bem, sentar, perder 10 minutos com ele do seu dia, contar uma piada, dar uma risada. Isso é caridade. É surpreender. É surpreender. Ok? E que a sua mão esquerda ignore o que dá a vossa direita. O que Jesus quis dizer com isso? Que a gente não deve ostentar, porque humilha. Humilha. E quando você humilha a pessoa que está recebendo, que, como ele falou lá atrás, está recebendo pela necessidade, mas o coração não se comove porque a pessoa dá com altivez, com orgulho. Você já viu isso acontecer? Bastante. Então, pessoal, é melhor nem fazer esse tipo de caridade. Faça alguma coisa diferente, né? Vamos seguir. Ele vos ensina desta forma a não macular a caridade com o orgulho. Né? Fizemos um ato maravilhoso de caridade aqui nessa casa. Todo mundo fala, essa casa não faz caridade? Vocês não dão sopa, tal? Fazemos muita caridade no atendimento espiritual, nos atendimentos que são feitos aqui no Passe Magnético. E essa casa realizou um trabalho maravilhoso. Juntou um monte de voluntário aqui, em um dia, das 8h30 da manhã, às 2h da tarde, nós trocamos um telhado inteiro para todo mundo poder estar aqui sentado com conforto. Numa união, numa fraternidade, num amor, que a energia ardia no peito de quem estava aqui. Caridade, pessoal. Fizemos para nós? Fizemos para nós. Não precisou chamar, não precisou convocar. É isso. Ninguém não puseram a mão no bolso, pegamos doação aí de um período longo. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Vamos seguir. O mais necessitado nem sempre é o que pede. Pessoal, sabe quem está falando essas frases para a gente aqui? Vocês vão ver no final, vou cantar a bola. É um espírito chamado São Vicente de Paulo. Ele que respondeu essa pergunta, porque ele é da pleiade de espíritos que trabalham com Jesus, como Espírito de verdade. Então, essa resposta toda, que é longa, é dada por São Vicente de Paulo, que é um santo católico. Vocês estão entendendo que esse negócio de católico, muçulmano, umbandista, espiritista, só tem aqui para nós? É só para nós. Lá, o temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que frequentemente sofre sem queixar. Aquele que realmente está necessitado. Posso usar um termo pesado? Que não é sem vergonha. Como a gente já cansou de ver aí, tem vídeo disso, né? O cara sentado na cadeira de roda 12 horas, sai, dá a volta no quarteirão, pega o carro dele e vai para casa. Cumpriu o turno dele de esmola, né? Tem muito disso. Mas aquele que realmente é necessitado, pessoal, ele se envergonha com a humilhação. Ele tem uma hombridade, ele tem uma moral dentro de si. E ele está lá realmente por necessidade. E essa ostentação ou esse orgulho o ofende. E é isso que ele está falando aqui, ó.
É este que o homem verdadeiro humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. E o interessante, é uma lei divina através da qual Deus governa os... Pessoal, quando a gente fala isso aqui, vocês acham que a gente é meio maluco. As leis morais de Deus valem no universo. Vale em Marte? Vale. Vale em Plutão? Vale. Vale em outras galáxias? Vale. A lei de amor do Pai é top. Beleza? O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. É o amor que nos une. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Legal? Vamos para a conclusão. Nunca vos esqueçais de que o Espírito, sejam quais forem seu grau de adiantamento e sua situação como reencarnado ou errante. O que é um espírito errante, pessoal? Não é um espírito que erra, é um espírito que não está encarnado. No Espiritismo, nós chamamos o espírito encarnado de alma e o espírito desencarnado de errante. Dizemos que o plano espiritual chama-se a erraticidade. Só dar uma pequena explicação. Por quê? Por que erraticidade? Porque são os espíritos que ainda deverão reencarnar. Portanto, eles ainda não têm um local definido. Por quê? Onde que é a casa do espírito? Nossa. Onde que é? O universo. Vocês moram, a casa de cada espírito aqui dentro é no universo. Vocês estão entendendo que não tem limite? Que nós não somos da Terra ou de Júpiter. A nossa morada, a morada de nosso Pai é o universo. Gente, olha quanta boa notícia. Somos imortais. A nossa casa é o universo. O que mais vocês querem? Não tem inferno. O inferno está aqui dentro. O que mais? Né? Vamos seguir. Então esse espírito está sempre colocado entre um superior que o guia e um inferior com relação ao qual ele tem os mesmos deveres a cumprir. Foi aquilo que eu falei, né? Pô, tem uns irmãozinhos infelizes que a gente ajuda, mas tem um superior que olha e fala, tem uns outros irmãozinhos infelizes que a gente também ajuda. Nós sempre estamos entre um inferior e um superior. Sede, pois, caridosos, não apenas com esse tipo de caridade que vos leva a tirar a bolsa do óbolo, dinheiro, que friamente dai àquele que vos ousa pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Entendam, não é aceitar e falar, tá tudo. Entendam que ele ainda está numa fase de imperfeição, que ele vai melhorar, vai chegar junto de você. Em vez de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. É o que se faz aqui na doutrina espírita. Não se expulsam espíritos. Não se tira obsessor. Não existe espírito dedicado ao mal. Existem espíritos sem entendimentos. Instrua-os e moralize-os. Esse é o trabalho mediúnico que essa casa faz. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Gente, se você está acima daquilo, seja bom. Aquilo não te atinge. Aquele teu inimigo que tenta te atingir, seja bom. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação
e tereis obedecido à lei de Deus. Ok? Dúvidas? Perguntas? Divergências? Vocês podem divergir o quanto vocês quiserem do São Vicente de Paulo, tá? Fala, Zé. Então, a melhor caridade é orar o nosso irmão. Dentro do que a gente puder fazer, o mínimo é uma oração. Por todos, né? Pelo bom e pelo ruim, né? Para aquele que necessita. Né? E aí? É fácil? É fácil orar pelo inimigo? Ó, ele falou, não precisa ter amor, ter simpatia, mas irradia o bem. Vai chegar lá. O teu inimigo de ontem é o teu companheiro de jornada de amanhã. Aliás, só para a gente concluir mesmo, né? Nos ensinou Jesus. Confraternizai com os vossos inimigos, e enquanto estais com ele, a caminho. O que é esse a caminho? Enquanto está aqui encarnado. Porque é aqui que a gente precisa se acertar. Do lado de lá, pessoal, a coisa é mais difícil da gente se acertar. Tá bom? Tudo bem? Então, muito obrigado a todos e até a próxima segunda-feira.